Você está cansado de viver no automático, de olhar para frente e não se reconhecer, de prometer mudanças que nunca saem do papel, de se sentir invisível, mesmo sendo visto. E no fim, sempre se perguntando por que nada realmente muda. Você já tentou dietas, apps, gurus, cursos? Tudo parece funcionar por um dia, mas insiste em voltar ao mesmo lugar, à mesma história, a mesma angústia silenciosa de se sentir pequeno em um mundo que exige grandeza. A verdade cruel: não são ações externas que transformam sua vida, são as microdecisões que você toma com si mesmo, em silêncio. Por isso este vídeo: 10 ações discretas, porém profundas. Movimentos internos que não despendem energia, só devolvem ela a você. Que não gritam transformação, mas a fazem acontecer. Prepare-se para um mês de revolução serena, de dentro para fora, com energia, coerência e maturidade. Porque, no fim das contas, o que muda o mundo é a transformação silenciosa, não a explosão. Interrompa o ciclo de sobrevivência emocional. Viva 1 hora por dia como se não estivesse se defendendo de nada. Você vive em estado de alerta. Se sente vigiado, se autocorrige, registra cada palavra antes de falar, avalia cada gesto antes de agir. Tudo isso se tornou automático. Você faz isso sem saber que faz, e aos poucos foi convencido de que esse é o modo viver bem. Mas essa não é vitalidade, é esgotamento disfarçado, e consome 80% da sua energia, enquanto drena a presença que resta. Você está vivendo como se o mundo fosse um local de guerra, e o pior, está chamando isso de normal. Um sistema nervoso em alerta crônico guarda cortisol, tensão, sono leve e mente acelerada no corpo. Isso não é força, é exigência demais sem pausa. E quando você chama essa urgência de rotina, você aceita que a transformação pessoal é uma fuga que você não pode parar. Mas imagine tirar 1 hora por dia. 1 hora onde você não tenta impressionar, prever, se explicar ou se defender. Onde você simplesmente é. Sem agenda, sem meta, sem performance. Na lógica neurológica, essa hora diz ao cérebro: eu estou seguro. E o sistema nervoso começa a reconhecer segurança no presente. E quando o corpo para de ver ameaça, ele para de liberar cortisol. A respiração desacelera. Os pensamentos se aquietam. Isso não é preguiça, é inteligência emocional. O estoicismo chama isso de presença. Marco Aurélio dizia: descanse a mente no agora. Só nele habita o equilíbrio. Você não precisa se curvar ao ritmo frenético. Você pode construir essa hora como um canal de segurança interna, de onde sua transformação pode emergir. Silenciosa, poderosa, real. Interromper a defesa automática não é um luxo, é a base de tudo. Sem ela, o resto é apenas colcha de retalhos de desempenho. Nada muda, até você deixar de se defender e abrir a porta para existir sem medo. Faça um inventário radical de incoerências da sua rotina. Você diz que quer paz, mas consome notícias que te inflamam. Você afirma que quer mais presença, mas passa horas no piloto automático. Você declara que quer mudança, mas age todos os dias como se quisesse permanecer no mesmo lugar. A raiz da sua exaustão não está apenas no quanto você faz, está no quanto você faz em desacordo com o que você diz que quer. Esse desalinhamento silencioso se chama dissonância cognitiva. É o atrito interno que surge quando você vive contrariando seus próprios valores. E esse atrito suga energia, gera ansiedade, instala um ruído constante na mente, te faz duvidar de si, mesmo quando parece que está indo bem. Por isso, a prática proposta aqui não exige força, exige honestidade radical. Durante 1 semana, observe, sem julgamentos, sem corrigir. Apenas veja o que você come, como você dorme, com quem você fala, o que você consome.
com o que você gasta tempo e atenção? Depois pergunte: isso é coerente com o que eu digo que quero viver? Você se surpreenderá, porque o que mais desgasta não é o externo, é o cansaço emocional de manter pequenas mentiras diárias com você mesmo. Esse inventário não é sobre culpa, é sobre lucidez. O estoico vive com integridade interna. Sêneca dizia: a paz não vem da tranquilidade exterior, mas da coerência entre o que se é e o que se vive. Você não precisa virar alguém perfeito em uma semana, mas precisa parar de reforçar, com suas ações, a ideia de que seus desejos são impossíveis. Coerência traz clareza, e clareza traz energia. A mente que vive em harmonia com seus próprios valores descansa, mesmo quando está ativa. Trabalha, mesmo quando não está em movimento. Respira, mesmo no caos. O que te esgota não é o volume de atividades, é a distância entre o que você quer e o que você está alimentando. Nada vai mudar enquanto sua rotina desmentir seus desejos. Faça o inventário e veja como, em silêncio, a sua energia começa a retornar. Troque 15 minutos de distração por exposição direta àquilo que você evita encarar. Você sabe o que está evitando? Aquela conversa pendente, aquele boleto que está na gaveta, aquele erro que você finge que esqueceu, aquela verdade que você empurra com distração. Você sente o peso, mas não encara. Você preenche seu tempo com notificações, vídeos, mensagens, estímulos. Mas no fundo, sabe que tudo isso é fuga. Fuga do real. Fuga do incômodo. Fuga daquilo que realmente precisa ser olhado. E isso, aos poucos, esgota. Não porque o problema cresce, mas porque a sua capacidade de enfrentá-lo diminui. A proposta é simples e poderosa. Pegue 15 minutos do seu dia, só 15, e use esse tempo não para se distrair, mas para olhar no olho o que você tem evitado. Finanças? Organize. Bagunça emocional? Escreva. Conversa difícil? Esboce. Erro antigo? Reflita, sem julgamento. Quando você faz isso, algo muda neurologicamente. Você desativa o sistema límbico, ligado à emoção reativa, e ativa o córtex pré-frontal, que acessa clareza, racionalidade e direção. Ou seja, enfrentar acalma. Fugir exaure. O estoicismo nos ensina a ir direto ao ponto. Epicteto dizia: o que te fere é a ideia que você tem da dor, não a dor em si. E ele estava certo, porque quando você olha de frente para o que teme, o tamanho do medo diminui. Você não precisa resolver tudo, só precisa mostrar ao seu cérebro que você não vai mais fugir. Isso basta para quebrar o ciclo e devolver a você o controle da sua energia. Fugir suga. Encarar reorganiza. Nada vai funcionar. Enquanto você continuar usando distração como anestesia, encare, mesmo que por 15 minutos, e veja sua lucidez voltar, junto com sua força. Diga não onde você normalmente silencia e observe a sua resposta física. Você já percebeu como, às vezes, o sim que você dá é, na verdade, um não engolido? Você aceita convites que não quer. Diz tudo bem quando algo te incomoda. Cede, só para evitar conflito. Mas cada um desses nãos não ditos tem um preço. E o preço é a sua energia emocional, a sua dignidade silenciosa, a sua saúde psíquica. Você não diz não porque teme ser mal visto, teme parecer fraco, ou ingrato, ou insensível. Mas no fundo, teme uma coisa ainda maior: ser rejeitado. E é aí que a prática estoica entra. Por um mês, pratique o não nos lugares onde você sempre silencia. Não precisa ser com raiva, não precisa ser com força, mas precisa ser com verdade. E observe. Observe o que acontece no seu corpo. Você sente culpa? Ansiedade? Tensão no peito? Tremor na voz? Essas reações não são frescuras, são rastros de feridas emocionais antigas.
São memórias corporais de quando seu não foi punido com rejeição, silêncio, abandono. Mas agora você é adulto e pode começar a reprogramar seu corpo para entender que dizer não é ameaça, é autocuidado. É como construir uma nova musculatura emocional. No início, treme. Depois, sustenta. O estoico pratica isso como exercício de virtude. Marco Aurélio escreveu: se é certo, faça. Se é errado, não tema dizer não. A coragem que você busca não está em grandes gestos. Está nesse simples ato de se preservar, mesmo que ninguém perceba. Toda vez que você diz sim quando queria dizer não, você reforça a ideia de que seus limites não importam. Nada vai mudar enquanto você continuar se anulando para manter vínculos frágeis. Dizer não é mais do que uma resposta. É um resgate silencioso da sua força. Interrompa por 30 dias qualquer narrativa que comece com "eu sou assim mesmo", "eu sou ansioso", "eu sou bagunçado", "eu sou impaciente", "eu sou o tipo de pessoa que..." Frases como essas parecem inofensivas, mas são sentenças, autodefinições que aprisionam sua possibilidade de mudança. Você repete esses rótulos como se fossem verdades absolutas, mas na maioria das vezes são apenas formas de defesa emocional. Narrativas herdadas. Identidades construídas para sobreviver, não para evoluir. O problema? O cérebro acredita no que você repete. Toda vez que você diz "eu sou assim mesmo", seu sistema neurológico reforça esse comportamento como padrão. E você, sem perceber, começa a se sabotar. O estoicismo não aceita essas amarras. Sêneca escreveu: não é porque você caminhou por um caminho durante muito tempo que deve continuar nele se ele não te leva aonde deseja chegar. A proposta aqui é direta. Por 30 dias, toda vez que surgir um pensamento automático com "eu sou assim mesmo", interrompa. E substitua por "estou aprendendo a funcionar de outra forma". Simples, mas poderoso, porque essa nova frase abre caminho. Tira o peso da identidade fixa e ativa o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pela mudança de comportamento, tomada de decisão e planejamento. Você não é ansioso. Você aprendeu a funcionar com ansiedade e pode aprender algo novo. Você não é explosivo. Você está habituado a reagir assim e pode treinar outra resposta. Quando você muda a narrativa, muda o destino. Não com mágica, mas com repetição consciente, com lucidez, com paciência. Enquanto você continuar dizendo que é assim mesmo, estará reforçando o que mais quer mudar. Nada vai funcionar enquanto sua linguagem mantiver você prisioneiro. A libertação começa com uma nova frase, dita em silêncio, sustentada com coragem. Reescreva uma memória traumática com consciência adulta e visão estoica. Todos carregamos algo que ainda pesa. Uma cena, uma conversa, uma ausência, uma dor antiga que, mesmo sem detalhes nítidos, ainda machuca quando encostam. Essas memórias não vivem no passado. Elas vivem no corpo, no olhar que desvia, no aperto silencioso que volta, na voz que treme sem motivo. O trauma não é o que aconteceu, é o que ficou preso no tempo. E a maioria de nós nunca voltou a essas cenas com uma nova perspectiva. Continuamos olhando com os olhos da criança ferida, com o medo do adolescente rejeitado, com a culpa de quem não sabia o que fazer. Mas agora, você pode voltar e reescrever. O exercício estoico é claro. Olhe para essa memória como um observador sábio. Pegue uma cena específica que ainda pesa e pergunte: o que aquela versão de mim não sabia? O que ela precisava e não teve? Como eu hoje explicaria aquilo a ela? Como um estoico enxergaria essa dor? Ao fazer isso, você ativa o hipocampo, a parte do cérebro ligada à memória racional, e reduz o domínio do sistema límbico,
onde moram os traumas emocionais. Ou seja, você tira a memória do campo da dor pura e a transforma em compreensão estruturada. Você não muda o passado, mas muda a carga, muda o que carrega, muda quem você é diante daquilo. Marco Aurélio escrevia: o que acontece com você não é o problema. O problema é a história que você constrói sobre o que acontece. Essa prática é silenciosa, mas profundamente restauradora, porque pela primeira vez você para de fugir da memória e começa a cuidar dela. Você não é mais quem sofreu aquilo. Hoje, você pode olhar com maturidade, com compaixão, com sabedoria. Nada vai mudar enquanto você continuar revivendo o passado com os olhos da dor. Reescreva e deixe o trauma virar clareza. Pratique a exposição à não relevância. Faça algo sem utilidade, sem postar, sem produzir. Você aprendeu que tudo precisa render, que cada minuto tem que ser produtivo, que cada gesto deve ter propósito, que até o descanso precisa ensinar algo. E sem perceber, se viciou em relevância. Tudo precisa ter um porquê, tudo precisa ser mostrado, tudo precisa ser validado. Você começa a medir até o seu silêncio, a questionar até seu momento de pausa. Será que isso é útil? Será que isso serve para algo? Mas a alma não vive só de utilidade. Ela respira no que é gratuito, despretensioso, invisível. Por isso, a prática estoica aqui é simples, mas poderosa. Por 30 minutos ao dia, faça algo que não serve para nada. Sem postar, sem calcular retorno, sem transformar em performance. Caminhe sem destino. Olhe o céu. Cozinhe devagar. Organize algo só pelo prazer de ver em ordem. Esse nada tem efeito direto no seu sistema nervoso. Ele desativa o modo sobrevivência e ativa o modo presença. Porque ao fazer algo sem objetivo externo, você dá a si mesmo um lembrete. Eu existo além da minha função. Marco Aurélio dizia: a alma se perde quando esquece que sua função é viver, e não apenas fazer. Você não precisa provar nada o tempo todo. Você pode simplesmente ser, e, no ser, reencontrar a paz. Essa prática resgata a parte de você que foi sufocada pela exigência de sempre performar. E nesse espaço, sua energia volta, sua mente descansa, sua essência se reorganiza. A sua alma não precisa de aplausos, precisa de espaço. Nada vai mudar enquanto você continuar trocando autenticidade por utilidade. Faça algo inútil e veja o essencial emergir. Escolha um comportamento inconsciente herdado e desmonte sua origem emocional. Você age de um jeito e nem sabe por quê. Se esforça para agradar, evita conflitos a qualquer custo, toma para si responsabilidades que ninguém te pediu. Você diz que é assim mesmo, mas no fundo, nunca parou para perguntar: de onde vem isso? Muitos dos seus comportamentos automáticos não foram escolhidos, foram herdados, modelados por contexto, impostos por sobrevivência emocional. Ser o forte, o que resolve, o que não reclama. Frequentemente, é apenas a armadura que você construiu para evitar dor, para não ser rejeitado, para ser aceito, para não sentir de novo o abandono, a vergonha, o desprezo. Mas o preço é alto. Você se desconecta da espontaneidade, da leveza, da verdade. A proposta estoica aqui é fazer uma investigação honesta. Escolha um padrão seu, apenas um, e pergunte: quando isso começou? Que medo ele protege? Que necessidade ele tenta suprir? Esse comportamento ainda me serve? Ou só reforça uma versão que eu não quero mais sustentar? Essa análise aciona seu campo de autonomia emocional. Você para de repetir e começa a escolher. Marco Aurélio escreveu: é preciso conhecer as causas do que se sente. Só então se pode agir com virtude. A virtude aqui é lucidez.
É escolher não mais seguir um roteiro inconsciente. É interromper a repetição cega. É devolver o comportamento ao seu lugar de origem. Você não precisa mais ser o que sempre foi. Você pode ser novo, mais inteiro, mais coerente. Desconstruir não é destruir. É dar fim ao que não sustenta mais, para construir algo que te represente agora. Enquanto você não entender de onde vem seu modo de agir, continuará sendo guiado por histórias que não escolheu. Nada vai mudar. Enquanto o piloto automático estiver no comando, escolha ver e veja como a sua verdade começa a se reorganizar. Viva um dia da semana como se já fosse a pessoa que você está tentando se tornar. Você quer mudar. Quer ser mais centrado, mais calmo, mais assertivo, mais íntegro. Mas entre o querer e o ser, existe um abismo, chamado procrastinação identitária. Você se convence de que precisa esperar mais dinheiro, mais tempo, mais segurança emocional, mais sinais. Mas a verdade é, a identidade não muda quando algo externo muda. Ela muda quando você começa a se comportar diferente, por dentro. A proposta estoica aqui é prática e transformadora. Escolha um dia da semana. E viva esse dia como se já fosse quem você deseja ser. Não é fingir, é experimentar um novo estado emocional. Acorde com a postura dessa nova versão. Fale como ela falaria. Faça escolhas como ela faria. Diga não, onde ela não cederia. Mantenha silêncio, onde ela não se justificaria. Sinta, observe, registre. Seu cérebro precisa de referência concreta para criar novos caminhos neurais. Essa simulação real treina a sua estrutura emocional para sustentar um novo padrão. Você para de esperar motivação e começa a construir consistência. Epicteto dizia: não espere ser sábio para agir como sábio. Haja como tal e tornar-se-á. É isso. Não espere ser corajoso para se posicionar. Não espere ser disciplinado para começar. Não espere ser estável para mudar sua linguagem. Haja como se já fosse. E com o tempo, você será. Porque ninguém se torna alguém diferente com a mesma postura de ontem. Essa prática é silenciosa, mas cria raízes. E é nessas raízes que nasce o novo você. Esperar demais para mudar é só mais uma forma de permanecer igual. Nada vai funcionar enquanto você continuar adiando a prática da sua nova versão. Viva como se já fosse, e o caminho se revelará passo a passo. Medite diariamente sobre o desconforto que você mais teme, até que ele não te paralise mais. Você foge daquilo que mais teme, silenciosamente, todos os dias. Foge da solidão, do fracasso, da rejeição, da exposição. E quanto mais foge, mais esse medo ganha força. Ele cresce, ele domina decisões, ele limita movimentos, ele sufoca a sua liberdade. Mas o estoicismo oferece o antídoto mais poderoso e mais desafiador: a premeditatio malorum, a prática de imaginar, todos os dias, aquilo que você mais teme, não como tortura mental, mas como preparação emocional, como fortalecimento da alma, como vacina contra o pânico antecipado. Visualize a perda, a falha, a crítica, a ruptura. Sinta tudo o que isso desperta e, em silêncio, permaneça presente. Porque quando você encara a possibilidade do que mais teme, em meditação, você começa a dessensibilizar o cérebro. O sistema nervoso para de tratar isso como ameaça total. E a coragem começa a nascer, devagar, em camadas profundas. Marco Aurélio escrevia: quando você antecipar a dificuldade, ela perde o poder de te surpreender. Essa prática transforma o medo em clareza, a ansiedade em preparo, o sofrimento em possibilidade. Você para de viver na fuga e começa a viver com presença. Não porque garantiu o controle, mas porque parou de lutar contra a incerteza. O que te paralisa hoje pode se tornar gerenciável, e o que era insuportável
pode se transformar em impulso. Essa meditação diária é a prática mais silenciosa e mais libertadora. Você não precisa eliminar seus medos. Precisa aprender a olhá-los até que eles deixem de te dominar. Nada vai funcionar enquanto o sofrimento for um fantasma que você se recusa a encarar. Medite sobre o que você teme e veja a sua alma começar a andar com mais leveza. Você chegou até aqui e talvez pela primeira vez em muito tempo sentiu que não precisa gritar para mudar. Não precisa prometer o impossível, nem esperar a vida te permitir, porque a verdadeira revolução começa em silêncio, nas pequenas escolhas que ninguém vê, na hora de descanso onde você simplesmente é, na palavra não dita que antes te aprisionava, no não firme, no rótulo que você abandona, na memória que agora ganha nova luz. Essas 10 ações não vão transformar o mundo ao seu redor em um mês, mas vão transformar o modo como você se posiciona diante dele. E isso muda tudo. Você não precisa de mais promessas, precisa de práticas, de repetições conscientes, de momentos consigo onde a presença vence o barulho. O estoico não busca aplauso, ele busca coerência. E ao encontrá-la, reencontra sua energia, sua paz, sua força que não grita, mas sustenta. E se o que você precisa agora não for mais intensidade, mas constância? E se sua mudança não for um salto, mas uma construção silenciosa, dia após dia? Então que comece agora, no silêncio da sua rotina, com uma decisão que só você precisa saber. Porque a alma que se organiza por dentro não depende mais do caos para se sentir viva.